Dedicamos este programa à consideração de perguntas que nos fazem os nossos ouvintes. E aqui está a primeira delas. Na minha fraqueza caio frequentemente em pecado. Então me arrependo e confesso a Deus as minhas transgressões. Temo, porém, que o Senhor se cansa de me conceder perdão. Tem este meu temor razão de ser? Quando São Pedro perguntou a Jesus se o número de vezes que perdoamos o nosso próximo deve ser limitado a 7, o Senhor respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. São Mateus 18, 21 e 22. O sentido é que quantas vezes o nosso irmão que nos ofendeu nos peça perdão, tantas vezes devemos perdoar-lhe. Parece evidente que se Deus espera isso de seus filhos, Ele mesmo não tem limite para o seu perdão. Se sinceramente nos arrependemos, se nos dispomos a não mais pecar, Deus conhece o nosso coração e então confessamos ao Senhor o nosso pecado, Ele nos perdoa. Esta é a sua promessa. Notemos, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Não é, porém, vontade de Deus que vivamos em pecado. Ele nos proveu poder em Jesus Cristo, seu Filho, para vencermos o mal. São Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Se, porém, pecamos e nos arrependemos, Ele nos perdoa. Nas palavras de São João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 São João 2, versículos 1 e 2. Qual é o segredo de uma vida longa, com boa saúde? Esta é uma pergunta que a todos deve interessar, pois todos desejamos viver muitos anos e gozar saúde. Em resposta, deixamos falar alguns homens que devem conhecer o segredo da longevidade. 4 médicos otogenários. Um deles, com 82 anos de idade, professor emérito de medicina, especialista em cirurgia cólon-retal, recomenda o uso de abundância d'água, beber muita água e comer alimentos que contenham bastante fibra para regularizar o funcionamento dos intestinos. O referido médico diz ter entoado esse cântico aos seus pacientes por anos: use mais alimentos ao natural, faça mais exercício. Continua ele: a maioria das pessoas não fazem bastante exercício. Isto causa problema aos intestinos. Nós, ele e a esposa, saímos para caminhar. Às vezes trabalhamos na horta. Agora mesmo estamos atando as nossas ervilhas a fios de arame. Arranquei isso outro dia. Gastei 2/3 do dia sobre os joelhos. Comprei uma bicicleta para exercício. Eu costumava andar de bicicleta cada dia. Vou lubrificá-la e usá-la outra vez. Quero viver até aos 100 anos. Uma médica pediatra de 81 anos diz: a principal razão por que vivi até esta idade é ter tido interesse na vida. Outras razões para minha longevidade poderão ser que tenho sido vegetariana e também porque faço exercício. A referida médica sofreu sério acidente há cerca de 30 anos e 2 vezes foi atacada de difteria. Mas embora, continua ela, a pessoa seja atacada de muitas doenças que se pensa causarem morte prematura, tenho para mim que o interesse na vida e a crença em Deus podem ajudar a vencer. Eu não como muitos doces, tenho o meu repouso, tenho também uma família que me dá amor. Um epidemiologista da Escola de Saúde da Universidade de Loma Linda, ao ser entrevistado, referiu-se ao hábito de fumar e ao uso de bebidas alcoólicas. Dependendo da idade da pessoa, disse ele, a taxa de mortalidade por doença cardiovascular para os fumantes é 2 a 4 vezes mais do que para os não fumantes. Ela é agravada por altos níveis de colesterol e gordura. As percentagens de câncer do pulmão
naturalmente, são também mais altas. De igual modo, prossegue o epidemiologista, há muita evidência de que o álcool desempenha tremendo papel como causa de mortes por doença cardiovascular. Tem sido demonstrado que a cirrose, a úlcera péptica e a atrofia do cérebro são, todas elas, problemas associados com o uso de bebidas alcoólicas. Sem dúvida, o álcool é a causa de um enorme número de mortes. Os pesquisadores muito têm a aprender quanto ao envelhecimento, mas se uma pessoa deseja aposentar-se com saúde, faz bem em dar séria consideração à abstenção do fumo e do álcool. Ainda outro médico de 81 anos, especialista em urologia, recomendou o que é de particular interesse para as pessoas idosas: conservar-se ocupado, fazendo alguma coisa produtiva. O hobby desse médico ainda é a medicina. Ele ainda atende os seus pacientes, dando consultas, e ainda leciona, dando aulas na escola de medicina em que se formou. Diz ele: penso que conservar-me ativo, ocupado e interessado no que se passa e não sentado numa cadeira de balanço, descansando, me ajuda a prosseguir. Atendo pacientes durante 2 dias e meio por semana. No restante do tempo eu faço operações, escrevo, realizo pesquisas. Presentemente estou revisando a 3ª edição de um compêndio de medicina de minha autoria. Apresentarei 2 ou 3 trabalhos em reuniões médicas este ano, 1980, e também ajudarei a preparar uma exposição científica para 3 convenções médicas. Além das opiniões desses médicos, vamos dar 8 fatores de uma vida longa. E a propósito, o Dr. U.D. Register, professor de nutrição da Escola de Saúde da Universidade de Loma Linda, na Califórnia, diz: se as pessoas incorporassem estas 8 práticas ao seu viver diário, poderiam, na média, acrescentar potencialmente 15 anos à sua vida. Aqui estão os 8 pontos. Comece cada dia com exercício físico. Tome uma boa refeição no desjejum, café da manhã. Coma em horas regulares. Conserve o seu peso num nível ideal, não 10 quilos acima do normal. Não use nenhuma bebida alcoólica. Não fume. Tenha 7 ou 8 horas de sono por dia. Confie em Deus e creia em servir o semelhante. Os médicos que ouvimos, com exceção do último, que é da ativa, são professores aposentados da Escola de Medicina e da Escola de Saúde da Universidade de Loma Linda, mantida pelos adventistas. Mas o prezado ouvinte não necessita ser um adventista para seguir esses conselhos e desta maneira gozar melhor saúde e viver muitos anos. Qual é o mais importante passo da vida? Indubitavelmente a entrega ao Salvador, o assegurar a vida eterna. Muitas coisas absorvem a nossa atenção na vida, entre elas a aquisição do alimento e do vestuário, o cuidado da família, o emprego ou a profissão que temos. Essas coisas são importantes, mas em face da vida eterna são relativamente pequenas. Não deveríamos permitir que nos impeçam de alcançar o verdadeiro alvo da vida, a preparação para a bem-aventurança eterna. Foi Jesus que disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? São Mateus 16, 26. Há algum tempo, várias baleias foram encontradas mortas numa praia da Inglaterra. Houve interesse em saber qual fora a causa da morte dos cetáceos e alguns cientistas, estudando o caso, chegaram à conclusão de que as baleias haviam estado perseguindo sardinhas. Nesta perseguição, chegaram a águas demasiado rasas, encalharam e morreram. Perseguindo pequenos peixes encontraram seu fim. Correndo após pequenas coisas ou relativamente pequenas, pode dar-se o caso de perdermos o mais importante da vida, a salvação de nossa alma. Prezado ouvinte, já asseguraste a posse do bem dos bens, pondo a vida em ordem com Deus? Se ainda não, que te impede de abrir o coração ao Salvador agora? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Abre-lhe a porta, e a tua existência será feita eternamente luminosa.